Sou filha de um casal que teve 8 filhos, sou a filha mais nova, a caçula. Também sou casada e tenho 4 filhos, sendo uma menina e 3 meninos. Fiz a faculdade de Ciências na antiga FERV, que hoje é a CARV da Universidade da UX. Nesse período, eu estudei muito e eu fiz o concurso aqui no Instituto Federal. Ingressei aqui, ainda quando a escola era a antiga Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek, em 1986. A partir daí, eu exerci, né, diversos cargos dentro da escola. E na época do Covid, nós tivemos muita dificuldade em adaptação, porque a gente sempre esteve reunido, sempre teve a gente sempre foi muito parceiro, né? Eu sempre estava nos setores, as pessoas vinham dos setores me visitar também. E quando surgiu o Covid, nós tivemos que ficar em casa. Esse isolamento criou uma parte muito triste na vida da gente, porque eu já não podia abraçar as pessoas, eu não podia estar conversando diretamente, não podia ter aquele papo olho no olho, né? E aquela telinha deixava a gente um pouco deprimida, até porque eu pensava assim, eu tive sempre muita dificuldade em me expressar diante das pessoas. Agora, diante de uma telinha, ficou um pouco mais difícil, né? E aí, o que eu faria? Eu tentava buscar os meus amigos através da telinha, mas a gente nunca teve aquele contato gostoso que é agora, como está agora presencialmente. Mas, assim, as atividades tiveram que continuar, a gente não pôde parar. A pandemia deixava a gente muito ansioso, muito frustrante, porque a gente não sabia até quando a gente ia viver, se a gente ia viver, se as coisas que estavam acontecendo no mundo realmente eram tudo verdade. Então, teve uma coisa assim que as pessoas ficavam muito apavoradas com a pandemia. Aí, quando me disseram assim, devido à sua idade, devido ao seu tempo, você vai ter que ficar em casa isolado e não ter contato nenhum com ninguém ao seu redor. Eu fiquei muito chateada, porque eu queria ficar mesmo era conversando com as pessoas e estar com as pessoas. Então, a gente se restringiu aos familiares e à sua casa. Só que a gente tinha que dar continuidade no nosso serviço. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a participar, né, de lives, participar de projetos e fazer com que as minhas atividades rendessem mesmo estando em casa. Nós participamos de um projeto que a reitoria havia liberado a verba, que seria as ações, né, voltadas ao Covid, e essas ações atendiam a comunidade carente. Então, eu procurei parcerias. As parcerias que eu tive foi o Revivi, o Projeto Compaixão e outros projetos que também trabalharam dentro dessa área. A gente conseguiu adquirir, através da verba, material assim para produzir máscaras, né, que junto ao projeto Revivi, a gente elaborava as máscaras. Como eu tenho máquina de costura, eu recebia o material cortado, o elástico todo cortado e ficava costurando em casa para produzir máscaras, junto a esse projeto do Revivi. Também eu comprei tecido atualhado, onde eu fiz diversas toalhas que foram distribuídas depois para as comunidades carentes, tanto os indígenas como os haitianos e senegaleses e outras comunidades carentes também. Daí a gente fez também uma outra ação que seria assim, a compra de
sacolas, né, higiênicas e sacolas também de mantimentos, que também conseguimos distribuir para essas comunidades carentes. Sempre tive, né, então a Covid já começou, as vacinas começaram a surgir e eu tive, né, possibilidade então de ir ao mercado, de poder sair um pouco, sempre com todos os cuidados, usando a máscara, álcool gel. E aí eu comecei a participar um pouco mais da sociedade. Mas essas ações foram muito... O Covid, no caso, foi muito chocante para mim, porque nesse período, ainda quando a vacina não estava atuante, eu perdi um irmão, né, que foi muito triste, com 70 anos, por não ter tomado a vacina ainda. E mais adiante, eu perdi meu irmão mais velho, de 84 anos, que também teve reação à vacina, porque ele estava um pouco debilitado e quando tomou a vacina, ele caiu no hospital e veio a falecer também. Então, eu diria assim que o Covid seria uma parte da vida da gente que a gente não gostaria mais de passar, porque nós passamos dificuldades não só no contato com as pessoas, mas também de perder, né, os entes queridos da gente. Aí, dando continuidade à minha vida, são 2 anos que a gente fica em casa, eu comecei a participar de lives, de encontros virtuais, e a gente foi resolvendo a vida dessa forma. Aprendi a usar o Meet, aprendi a usar o Zoom, que seriam 2 ferramentas que eu nem imaginava que eu ia usar na minha vida, e hoje é muito familiarizado conosco. E também fui fazendo as ações conforme a extensão me solicitava, e numa dessas ações eu consegui realizar um curso, né, que foi um pedido da Secretaria de Educação de Garibaldi, onde eles solicitavam que a gente fizesse um curso online sobre a temática étnico-racial e indígena. Então, esse curso a gente fez em 7 encontros e como a gente colocou esse curso, né, publicou no site do campus, esse curso foi divulgado ao Brasil inteiro. E quando a gente percebeu, nós estávamos com quase 100 candidatos, sendo que o Brasil inteiro participou desse curso. Então, eu diria assim, que a gente, mesmo estando em casa, mesmo estando sentada diante de um computador, a gente consegue sim dar andamento às ações. A gente tem que participar, mesmo diante das dificuldades, a gente tem que participar, a gente tem que estar ativo e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Quando a gente retornou, foi aquela alegria, porque nós tivemos assim encontros, a gente sabia que tinha que se cuidar, que não podia se abraçar, que não podia estar muito próximo, mas assim, estando próximo dos colegas, estando próximo das atividades, foi maravilhoso. Tanto é que eu ainda poderia ter ficado em casa por um período, porque eu passo de 60 anos, e daí eu poderia ter ficado em casa devido a ter comorbidades. Mas eu disse assim, no momento que eu soube que o campus abriu e que a gente podia estar de volta, a primeira coisa que eu fiz era retornar e ver todo mundo. Hoje eu me sinto muito, muito feliz em estar diante de toda essa galera, essa gente maravilhosa, esses alunos sensacionais. Isso me deixa assim totalmente realizada. Eu adoro trabalhar nesse campo, eu adoro estar aqui, esta é a minha segunda casa e até que eu puder, eu vou ficar aqui com vocês.
O que a pandemia trouxe para a gente foi essa questão assim da gente saber valorizar a vida, da gente saber que a gente tem possibilidade de viver bem, sendo legal, sendo parceiro, sendo amigão, porque a gente descobre assim que a solidão faz muito mal para a gente, faz muito mal para a nossa saúde. Então eu acho que assim, hoje, se a gente puder trabalhar com qualidade, com afinco, com prazer, eu acho que a gente deve continuar assim e até que a vida, né, nos proporcione um bem-estar e estar junto com todos.